Nessa aula de VSE avançado, vamos falar sobre fractal de mercado. Vamos dar o exemplo aqui no mercado de índice. Vamos dar o exemplo também no mercado de Forex. Essa aula aqui é uma aula extra já referente às aulas de VSE avançado que a gente já colocou. Mas vamos lá. Aqui a gente está no gráfico do mini índice, o INV19. E essa semana um aluno falou que não estava conseguindo identificar nada no gráfico. Aí eu fui rapidamente ali, eu tentei ajudar e eu cheguei nessa conclusão aqui. Beleza? Dia 9 de outubro, né? 9 de outubro. Então a gente tinha uma distribuição. Aqui é muito simples. Não é que é simples, mas quando a gente olha os padrões, essa altura do campeonato você já deve estar com o PDF dos padrões, dos possíveis padrões que existem. Então o mercado ele faz esse movimento aqui, né? O mercado faz esse movimento aqui, ó. Esse aqui é o movimento padrão de Richard Wyckoff. Então tá aqui, ó, acumulação e aqui distribuição. Esse aqui é o movimento padrão que a gente vê nos gráficos e nas imagens em qualquer lugar que você vê sobre distribuição e acumulação. Beleza? Então tá, então a gente identificou possíveis movimentos. A fase A, o mercado vinha caindo da distribuição. Então ele faz a venda climática, é o que? Alto volume. São coisas que você já sabe. Isso daqui é uma aula para você tá massificando e informações novas, né? Tá massificando, aliás, tá massificando o que você já sabe com gráficos novos, né? Com imagens novas. Então teve a venda climática, rally automático, segundo teste, caracteriza a fase A de mercado. Outra coisa, um movimento padrão que também tem no PDF de vocês é o que? O mercado fazer absorção de mesmo nível. Existe absorção de mesmo nível, nível mais baixo, nível mais alto. Então, o mais padrão é nível, mesmo nível. O mercado trabalha nessa região, ele sai da região e depois volta para testar a região da fase A. Beleza? Às vezes vai ter checkout, às vezes vai ter spring, às vezes não vai ter. Nessa condição aqui o mercado fez aqui um spring. Beleza? Outro dia já abriu com gap e aí ele vai subir. A gente sabe se daqui ele vai embora de uma vez? Não, a gente nunca sabe, mas nós sabemos as regiões que nós devemos procurar trade. São as regiões extremas do gráfico, regiões próximas das vendas climáticas, segundo teste, e em cima regiões de teste, regiões de uptrust. São as regiões que nós devemos procurar operação. Aqui a gente consegue identificar também quando fez esse movimento, o movimento do mercado caindo com baixo volume, então o volume diminuiu, caracteriza mesmo o spring, porque o spring é caracterizado por baixo volume. Então referente a esse movimento aqui de suporte, o mercado caiu forte com menos volume, beleza? Então, caracterizando a fase C, que é spring ou checkout, caracteriza a fase C. Então, o mercado vai para a fase D. A fase D é quando o mercado toma tendência dentro da região de negociação, dentro desse range formado, beleza? Então, o mercado ele tem por característica vir buscar o topo, só que a gente nunca sabe se ele vai romper ou não. Quando ele rompe, ele caracteriza a fase E de mercado. Ele pode romper, voltar e seguir direto, ok? Então até aqui bem tranquilo. Aí a pergunta foi, tá, mas aqui é uma questão macro, beleza, aqui é no 15 minutos, podendo ser numa hora. A questão é, se você não identificou no 15 minutos, você aumenta para uma hora, se não identificou no 1, aumenta para o 15 e assim sucessivamente. Mas vamos lá. Então eu fui e fiz novamente mais um rabisco aqui. Isso aqui é bem legal. O que eu fiz? Eu peguei, esse daqui é a região, esse daqui é o macro. Eu peguei
E dentro do macro, eu fiz as fases no fractal. Isso é muito importante eu entender isso daqui também, porque o mercado ele é fractal. Então eu peguei aqui, o mercado vinha dessa queda, correto? Vinha dessa queda. Aqui ele já tinha venda climática, rally automático, segundo teste já no maior, no 15 minutos, e depois a gente veio para o fractal. Aqui no fractal a gente também teve venda climática, rally automático, segundo teste. O mercado fugiu da região também, fugiu, caracterizando o impulso, que é o uptrust, ficou fazendo teste nessa região, né, que é a fase B de mercado, depois ele veio testar, que aqui caracterizou a fase C juntamente com a fase C do 15 minutos. Só que aqui ele caracteriza por um checkout, não é um spring. Por quê? Se o tempo gráfico é menor, mas o volume é violento, então não tem problema nenhum você caracterizar como checkout. A questão é, se é checkout, se é spring, não importa. O que importa é você identificar que é um movimento forte e ele pode ser revertido. Ok? Ah, aqui ele poderia ter caído. Venda climática, ali automático, segundo teste. Daqui ele já poderia ter caído? Também poderia ter caído, mas você identifica. Ok? Vamos lá. Então o mercado já abre nesse gap, dentro da nossa região do micro, da microfase, faz um teste, ó, testando a venda climática da microfase, faz o LPS e sobe, beleza? Então aí começa a ter alvos para cima. Por quê? Uma coisa muito importante, o ciclo ele se abre e ele se fecha. Vamos dar um exemplo aqui novamente. Então aqui você poderia ter esse movimento e agora você tem esse movimento, beleza? Ó, compra climática, ele é automático, segundo teste, só que aqui ele veio fazendo esse movimento aqui para baixo, beleza? Aqui já configurou o LPS dele já, ó. É que eu não consigo escrever com esse negócio aqui. Então aqui ele configura o LPS e já cai, ok? Então é isso que você tem que ter em mente. O mercado ele é fractal, num tempo gráfico maior você enxerga uma coisa, no tempo gráfico menor você consegue ir filtrando as fases. Beleza, então isso aqui eu queria mostrar e agora eu vou mostrar no caso o mercado hoje, para a gente ver o mercado hoje, dia 11, para a gente ver como é que ele está se comportando. Então ali a gente tinha até, vamos ver, nós tínhamos até, cadê? A gente tinha até aqui esse rompimento. Vamos diminuir aqui que a gente vai conseguir ver juntos. Vamos ver juntos. Pronto, o mercado está fazendo esse movimento aqui, correto? Isso. Ah, entendi, porque aqui está no 15 minutos, beleza? E aqui embaixo está no 2 minutos. Então a gente vamos pegar o outro gráfico. Só para a gente identificar aqui certo onde que estava. Ah, pronto, vai melhorar agora, vai ficar melhor. Subir aqui para sair a imagem. Pronto, então o mercado ele estava vindo nesse candle aqui, ó. É esse candle aqui. E depois ele confirma o movimento. Então ele veio nesse candle aqui, que eu vou marcar, ó, fase C. Então ele confirmou a fase D. Era aquele candle, era esse aqui. Deixa eu marcar. Aqui, ó. Aqui. Então ele confirmou a fase D. E faz o LPS, rompe. Aí a gente vai ver, ó, testa o topo. Lá de cima a gente tem 2 pontos relevantes, testou também. Ó, ele tem ali e tem aqui, linha de tendência. A gente sempre tem que estar usando a linha de tendência. Aqui embaixo
A princípio você pegou esse movimento aqui também e depois ele expande para cá, beleza? E aqui ele já abriu guepado para cima, testou, fez um teste próximo dessa região, abriu num ponto importante e agora ele vai seguindo. Fase E de mercado no 15 minutos. Beleza? Isso sempre vai acontecer? Não, nem sempre vai acontecer, porque o mercado ele é discricionário, mas você consegue pegar as informações, você consegue ir fazendo a leitura. Não existe a condição de falar, existe a probabilidade. A chance do mercado estar fazendo uma acumulação era gigantesca. Vamos botar 80-20, beleza? A chance do mercado estar fazendo uma acumulação a probabilidade era muito maior. Então nós tínhamos ali 80% desse movimento que nós desenhamos dar certo e para o lado que a gente estava acreditando. Porque se for 50% para cada lado, não adianta. É mais fácil a gente jogar uma moeda para o alto. Beleza? Então esse daqui é o estudo do mini índice levando em consideração o fractal de mercado. Ok? E agora ele está indo seguindo a tendência dele. Agora vamos ver um exemplo aqui no mercado de Forex. E lembrando, qualquer dúvida sobre a aula, é só me chamar no privado, é só deixar uma mensagem que a gente tira qualquer dúvida que surgir. Aqui é no mercado de Forex, aqui é na plataforma MT4, mesma coisa. O aluno estava com dificuldade de identificar, de olhar o gráfico e saber o que estava acontecendo. Então eu dei dois exemplos. Eu dei um exemplo no MetaTrader 4 com o Edgewave, que ele tem já as marcações de volume e juntamente aqui com o Better Volume, e dei um exemplo mostrando as fases de mercado. Isso aqui eu não lembro, aqui é o dia 3 de outubro. Então nós vamos ver como que se desenrolou o mercado aqui nessa data. O que a gente pode ver? Então a gente tinha aqui no 30 minutos, esse par é o dólar neozelandês e o ien, moeda japonesa. O mercado tinha feito um alto volume, aqui, né? Alto volume, caracterizando uma venda climática, porém, às vezes fica mais difícil para a gente ficar determinando fase, ou às vezes a gente não quer determinar fase, não tem problema nenhum. O importante é descobrir quando começa a fase A. A fase A vem de uma venda climática, então tem que ter ou alto volume, que às vezes não tem alto volume, mas no mínimo vai ter um movimento acentuado. E esse movimento acentuado, se vier de baixo volume, ele é caracterizado como uma anomalia. O grande play está escondendo dinheiro, mas o movimento está acontecendo. Beleza? Então tá, então o mercado tinha marcado esse fundo, o indicador já tinha colocado ali 254, que é a média, é o 382, que é os pontos dividido pelo volume, 150, então ele me dá 254. Abaixo tinha feito 80. Beleza, então ele fez um teste, né? Ele fez um teste dessa venda, o mercado sobe. Beleza, o mercado subiu, foi testando, quando nós olhamos, né, quando eu fui fazer a análise, a gente já estava aqui no dia 3, então esse ponto aqui serviu como um possível suporte, e aqui na frente também tínhamos, no dia 1º ali, também tínhamos um volume muito alto, aqui ó, do Better Volume, que serviu como suporte também. Então ele rompeu, configurando um spring e estava trabalhando acima dessa região. O mercado fez 189 e aqui ele fez 48, então ele fez um volume menor. O volume vem diminuindo, quer dizer que ele vem perdendo força, tanto quando ele vem diminuindo de cima para baixo, 100, 50, 30, ou quando ele vai diminuindo de baixo para cima, né? Ele vai subindo, vai fazendo novas máximas e ele vai diminuindo. Às vezes você vai ter essa condição aqui,
é quando entra um volume acentuado configurando um checkout aqui, ele pode entrar mais volume. Ou um uptrust aqui pode entrar mais volume também, igual foi nesse exemplo. Beleza? Então vamos lá, agora a gente vai ver como que o mercado se desenvolveu depois do dia 3 de outubro. A gente ver o que aconteceu. E falar também da forma fractal. Beleza? Vamos lá. Cadê dia? Aqui. Então aqui é o mercado hoje. No 30 minutos. Vamos ver para trás o que nós tínhamos. Que o mercado parou logo ali. Porque sempre, ou na maioria das vezes, o mercado vai te dar uma informação. E você precisa olhar para a esquerda do seu gráfico. Então aqui, ó, mais do que claro que o mercado tinha... Aqui, ele tinha volume negociado nessa região. Ele tinha volume negociado aqui, ó. Mesma coisa, ele tinha volume negociado aqui. Então a gente segue da mesma premissa. Mesma premissa. Deixa eu tirar esse. Pronto, mesma premissa. Chegar um pouco para cá. O que o mercado faz? Ele faz esse movimento. Né? Ele faz isso. Isso é o ciclo de mercado. Esse é o ciclo de mercado. É isso que Richard Wyckoff falava. Demanda, área sobrevendida, área sobrecomprada no topo. Vamos lá, vamos voltar para cá. Não, aqui já vai servir de referência essa região, né? Por que não está indo? Aqui. Pronto, então chegamos aqui. Nós tínhamos até o dia 3. Deixa eu confirmar. Aqui, ó, 3, né? 3 de outubro, era o que nós tínhamos. Então, vamos lá, 3 de outubro foi aonde? Foi por aqui. Ó, tá até arriscado do mesmo jeito, eu nem tirei. Ó, caramba. Aqui, pronto. 3 de outubro por aqui. O mercado tava fazendo essa super onda aqui. Então vamos botar que foi por aqui, mais ou menos. Então o mercado tinha feito o checkout. Checkout configura fase C de mercado. Então você precisa saber que quando o mercado vai fazer o falso rompimento, é onde ele trava todo mundo e joga o preço na direção contrária, podendo parar num topo. Às vezes ele para num topo, às vezes ele vai direto, às vezes ele fica trabalhando. Ok? Então aqui eu delimitei as áreas de fundo, delimitei a parte superior. Então o que o mercado fez? Ele ficou trabalhando ainda alguns dias aqui dentro dessa região, do dia 3 até fazer mais um teste forte aqui embaixo. Ó. Então um exemplo, vamos falar de compra. Um exemplo, você comprou nesse teste, aí você subiu o seu stop, sei lá, para baixo desse fundo, aí tá achando que o mercado vai voltar a subir, aí aqui você já tomou um stop, ou se você deixou o teu stop, vou deixar o stop aqui agora. Lembra que a gente fala de fechamento de gap? Então o mercado voltou aqui para dar a última subida. Então, como a gente fala, o mercado ele é fractal. E dentro desse 30 minutos, não tenha dúvida que isso daqui, o mercado trabalhou muito. Vamos jogar nos 5 minutos. Olha como o mercado vai trabalhando. Ok? Então a ideia é entrar em pontos estratégicos. Olha como o mercado trabalhou nessa região. Vamos voltar até para o 30. E outra coisa que eu quero falar, é muito importante, essa imagem aqui também, que eu gosto muito, é a imagem do David Weiss, aonde nós procuramos nossas operações, nos fundos, spring, checkout, perdeu, volta para testar para cair, SOT, uptrust no topo, rompeu, volta para testar para subir. Isso é muito importante, que é essa situação aqui, né? Ele testar o fundo, testou o fundo,
Vai testar o topo, não chegou no topo, aí chegou aqui, ó. Tanto que nessas regiões é difícil ele romper de uma vez. Ele trabalhou aqui um pouco para depois ele romper. Ele trabalhou, depois subiu e agora está voltando ali um pouco. Beleza? Então, esse exemplo aqui que eu queria dar. E agora mais um exemplo que foi baseado no Audi JPY 5 minutos. Na hora ali também eu procurei um gráfico e a gente identificou essa possível condição aqui no Audi JPY. Beleza? Então aqui é a questão da anomalia que eu falei que pode acontecer. O mercado... cliquei errado ali. O mercado, ele... aqui. Faz um movimento acentuado, porém não tem muito volume. Se você olhar aqui, não tem muito volume. O volume foi mais no movimento anterior. Ok? Aqui no movimento anterior tem muito volume. Então a gente configura uma anomalia. Depois ele fez testes, aliás, venda climática, rally automático, segundo teste. Daqui é nos 5 minutos para a gente falar da forma do olhar o mercado no fractal. Fez o segundo teste, depois ele testou essa região. Dependendo do tempo gráfico, isso daqui pode ter sido um spring. Depois ele fez um checkout. Isso aqui é um checkout, que a gente consegue olhar pelo volume. Aqui ele te dá, aqui ele já te dava um sinal de entrada. Os testes. Aqui então ele te deu um sinal de entrada também, bem bacana. Então a ideia aqui, nessa visualização nós temos aqui como uma fase E. Então mesma coisa, ciclo de mercado. A gente começa a ter um ciclo de mercado nessa condição. Agora vamos ver hoje o que aconteceu com esse mercado. Aqui é dia 3 também, pode ver que foi no mesmo dia. Dia 3. Dia 3. Pronto, aqui. Então aquele movimento foi nessa região, não sei se dá para ver. Aqui, ó. Dia 3, dia 7. Foi por aqui, ó. Então o mercado, como eu disse, tinha feito miniciclo e mesmo assim ele foi, ó. Foi embora. Mercado fez o ciclo e foi embora. Depois ele volta, faz o ciclo, desenho aqui, ó. Aqui, ó, como é que ele vai. Assim, 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 assim. Ah, sempre vai ser assim? Claro que não, né? Então, beleza, ó. E assim ele foi indo, beleza? Olha só o tempo que demorou. E depois ele ainda fez um checkout aqui violento. Aqui ele fez um checkout violento já, testando essa região que era resistência e virou suporte. Ele entra para dentro dessa região depois também. Fica testando até a hora que ele estopa todo mundo que está aqui e segue. Agora vamos aumentar para um tempo gráfico maior. Mesma coisa, ó. Sempre está olhando para a sua esquerda para identificar o movimento. Aqui novamente, o que o mercado faz? O mercado trabalha em ciclos. Novamente o mercado trabalhando num ciclo. Alto volume jogando o mercado para cima. Eu acho que ficou muito grande. Vamos botar no 15 para ver se no 15... Ah, pronto. No 15 aqui ficou melhor. Aqui. Então aqui o mercado, quando ele faz esse checkout... Ah, mas não rompeu uma possível venda climática. Beleza, mas você já estudou que o checkout ele pode ser dentro do range... Ele pode ser dentro do range ou perfurar o range. O checkout, spring não tem como, né? Mas o checkout ele pode ser, porque ele é um movimento climático que coloca medo em todo mundo. Essa é a função do checkout. Beleza? Aqui nós temos o mercado marcando 183, depois aqui marcando 103. Então mesmo com o checkout ele furou essa região, ó.
que era a região que já vinha marcada há bastante tempo. Ele furou essa região e depois joga o preço para cima, fazendo todo esse movimento aqui para o alto. Então, resumindo, você pode usar o mercado olhando as fases, você pode olhar o mercado olhando somente pontos estratégicos, identificar movimento climático, que é o início, até porque o nome já fala, né? Parada preliminar. Começa na parada preliminar, depois vem a venda climática, faz o rally automático, forma o seu range. Formou o seu range, o mercado vai trabalhar durante um tempo, depois ele faz o spring ou checkout. Aqui, como eu disse, no momento que eu vi, aqui ele estava fazendo já também um checkout, a gente consegue olhar. Só que esse exemplo aqui ele é excelente, por quê? Não quer dizer porque ele fez esse checkout que ele tinha obrigação, que o mercado não tem obrigação de nada, de ir embora. Olha quanto tempo o mercado trabalhou para depois ele ir. Então ele fez uma reacumulação. O mercado saiu de uma faixa de negociação, né? Ele saiu dessa faixa de negociação e veio trabalhar nessa outra faixa de negociação. Tanto que aqui começou a virar o que? Suporte. Essa região virou um suporte. E é assim que você tem que entender o mercado, de uma forma fractal. Foi muito inteligente o que o David Wade fez, que é você enxergar o mercado em regiões que você pode fazer operações. Lógico, se você acha que ali é um local que está formando uma acumulação, 80% de chance do mercado subir, talvez você não queira vender. Mas, depois que firmou esse topo e esse topo, o cara conseguiu vender o uptrust aqui, conseguiu fazer uma venda de teste aqui. Então, está limitando a perda e aumentando o alvo. Então, aqui ele tinha um alvo de 50%, ele conseguiu, aqui tinha um alvo de 50%. Isso é de cada um, ok? O importante é o que? Está fazendo as operações nas extremidades. Esse é o fato mais importante. Pegar extremidades e estar fazendo a negociação. E aqui eu estou mostrando que dá para você fazer a leitura no mercado de Forex, dá para você fazer a leitura no mercado do mini índice. Beleza? Eu trouxe esses 3 exemplos porque é muito interessante, porque são exemplos tirados das dúvidas dos próprios alunos. Então foram pessoas diferentes que fizeram questionamentos diferentes e eu consegui fazer essa análise, e eu acho interessante trazer essa aula aqui, como é uma aula que trata do módulo avançado do VSA não, da parte do ICOF, falando de fase, falando de toda essa contextualização. Por quê? O ICOF, ele identifica, ele contextualiza o mercado, e o VSA, ele te dá as possíveis operações. Então, o VSA você vai identificá-lo nas extremidades do gráfico. Beleza? Espero que tenha ficado claro. Se não ficou claro, não tem problema. Me chama no privado, me manda uma mensagem, deixa aqui o comentário na aula. Infelizmente, o comentário das aulas demoram a chegar para mim, não sei por qual motivo a plataforma faz isso. Então, eu acho que é mais rápido quando me chama pelo próprio Telegram. Beleza? Até a próxima aula. Valeu!